Graça e paz, meus irmãos preciosos da ilha de Jersey. Que alegria, que privilégio estar com vocês aí hoje. Eu trago no coração doces lembranças do tempo que estivemos juntos, do sotaque lusitano bem português da igreja, bem como das comunhões que tivemos, da comunhão que foi tão boa, bem como do bacalhau, bem como do delicioso breakfast, o brunch que vocês têm aí, e principalmente da amizade calorosa e do carinho do meu amigo pastor Elias, da sua casa, a Wanda, o Joshua, o Gustavo, o Asher, essa família linda que nós nos divertimos tanto juntos e tivemos tempos tão lindos, e também de toda a equipe pastoral, daí que nos trataram de forma tão linda. Vocês ficaram no meu coração, vocês estão convidados para virem em New Jersey quando passar essa pandemia toda. Será uma alegria receber vocês aqui em um passeio, mas de igual forma eu estou também com muita saudade e vontade de retornar e curtir um pouquinho vocês. Bom, o pastor de vocês me convidou para estar ministrando neste culto de domingo, e eu sei que ele tem tanta gente boa para chamar, ele tem tantas conexões, então me senti tão honrado de poder estar aqui ministrando com vocês, compartilhando a palavra com vocês. E hoje nós queremos conversar um pouquinho. Eu sei que no nosso bate-papo aqui, nessa ministração, Deus vai falar com você. Escute algo, o formato é diferente. Nós não estamos cara a cara, mas o que acontece na casa do Senhor pode também acontecer na vossa casa. Mas para isso você precisa de ter a reverência, o cuidado, o carinho de ouvir a palavra da mesma forma que você escuta na casa do Senhor. Então prepare o seu coração. Hoje nós vamos estar conversando sobre uma série. Eu preguei uma série há um tempo atrás, chama Conselhos para a Jornada. E todo ano eu brinco um pouco com as escrituras assim, brincar é forma de falar. Eu gosto de ler as escrituras e imaginar que conselhos os personagens bíblicos poderiam nos dar. Por exemplo, eu gosto de bater um papo com Moisés, ficar imaginando o que Moisés me aconselharia. Eu gosto de ficar imaginando o que Paulo me diria, baseado nas experiências das Escrituras, nas suas ações, nas suas atitudes registradas na palavra de Deus. Eu sei que lá no céu, todos nós queremos bater um papinho com um ou com outro personagem que a gente tem uma preferência por ele, Mas hoje eu queria conversar com você sobre e pensar que conselhos poderia nos dar Ruth. Conselhos de Ruth. Que conselho que Ruth, se pudesse hoje sentar com a gente, lá no céu a gente vai fazer isso um dia, mas se Ruth pudesse sentar com a gente, o que Ruth nos aconselharia? Bom, vamos ver as Escrituras e baseado na palavra de Deus, vamos analisar isso. E eu quero te dizer algo. Nós precisamos aprender com as experiências das pessoas que vieram antes de nós. Não apenas os idosos, não apenas os nossos irmãos que têm mais tempo na fé, mas principalmente nas Escrituras. E nós precisamos aprender com experiências boas e ruins daqueles que vieram antes de nós. Jesus nos diz, em Lucas capítulo 17, versículo 32 e 33, ele diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Se Jesus mesmo nos diz, cuidado, lembrem-se, cuidem de lembrar, tratem de lembrar da mulher de Ló, é porque é importante a gente olhar as experiências e meditar nisso. O que Jesus estava falando aqui com a mulher de Ló, e nós vamos tocar muito hoje na história de Ló e em sua geração, Jesus estava dizendo, olha, a mulher de Ló vivia no meio de um povo corrupto, no meio de um povo perdido, e quando Deus decidiu destruir toda aquela região de Sodoma e Gomorra, a gente vai conversar sobre isso mais tarde nas Escrituras, aqui durante a ministração, Jesus foi, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi e enviou um anjo para ir lá retirar essa família que Deus queria salvar. Então, quando batem na porta, o anjo bate na porta e diz, vamos, literalmente, dizem, corram daqui, nem olhem para trás, não considerem o que vocês estão deixando, não olhe para a miséria dessa cidade, para o pecado, olhe para frente e saiam daqui, não olhe para trás. A mulher de Ló não resistiu, ela ponderou o que estava deixando para trás, ela gostava bastante daquilo e ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Bom, Jesus nos disse, lembre da mulher de Ló. Eu posso fazer um pequeno acréscimo aqui, só para que essa ministração de hoje, só para dar o gancho para a ministração de hoje. Lembrem-se da mulher de Ló, vírgula, mas lembre também da
taraneta de Ló. São muitos tatás aí no meio. Mas lembre-se também dessa taraneta de Ló, que ela é muito importante. Quem é essa tataraneta? Bom, eu vou resumir a história, a gente vai depois, de novo, durante a ministração, vamos ler um pouco da palavra sobre isso, mas as filhas de Ló cometem um pecado horrível e elas então pensam que não vão conseguir mais se engravidar de nenhum outro homem, engravidam, embriagam-se e se engravidam do próprio pai. Um pecado horrível, dos mais feios que a Escritura relata. E dessas duas gravidezes nasceram duas criaturinhas que foram pedra no sapato de Israel. Durante toda a história, durante todo o tempo que você lê nas Escrituras Sagradas. Nós estamos falando dos filhos que nasceram das filhas de Ló, que eram Moabe, que foi Moabe, e Amon. Moabe deu início ao povo conhecido como os Moabitas. Amon deu início ao povo conhecido como os Amonitas, e eles eram inimigos de Israel. Então, dos Moabitas, da turma dos Moabitas, nasceu Rute. Rute era moabita. Rute nasceu dos descendentes de Moabe. Acaso pode vir alguma coisa boa dos moabitas? Possivelmente o povo daquela época diria não, mas entenda, Rute nasceu ali. E tem uma história que a gente vai ver nas Escrituras, mas uma família mudou-se de Belém devido à seca para a terra de Moabe. Os seus dois filhos casaram ali naquela terra, e uma das esposas de um dos filhos era Rute. Então, Rute, ela entra na história dessa devida maneira. Eventualmente, ela se converte, há um momento que a sogra diz, olha, meus filhos morreram, e libera Rute juntamente com a outra moça, e ela decide não, e aí ela entra na história, e ela entra na história de forma intensa. Nós vamos cobrir isso hoje, você vai entender exatamente o que é isso. Mas se nós pensarmos como isso tudo começou, talvez Rute, se pudesse sentar conosco, Rute ia fazer uma análise de como a história começou. Porque as ações que Rute faz, ela mais ou menos reescreve a história dos seus antepassados. Ela decide fazer diferente do que os seus antepassados do que os seus antepassados fizeram. Se você pensar bem, Abraão era sobrinho de Ló. Deus abençoou os dois. Deus abençoou Ló. Na verdade, Deus abençoou Abraão. Abraão levou Ló e Ló foi na carona da bênção. Enquanto Deus abençoava Abraão, Ló era abençoado e houve uma prosperidade muito grande entre eles. Os pastores começaram a brigar entre eles e em um determinado momento Abraão, o pacificador, ele diz, ei, para que nós vamos brigar? Vamos parar com isso. E Abraão então diz ao seu sobrinho, vamos fazer uma escolha. Eu estou dando esse pano de fundo para você entender que os nossos ancestrais muitas vezes cometem erros. E nós precisamos consertar esses erros. O primeiro erro que Ló cometeu foi exatamente um dos erros que Rute decide não repetir. E aí está o que eu quero falar sobre alguns pontos hoje dos conselhos. 3 conselhos de Rute. O primeiro conselho de Rute, não repita os erros dos seus ancestrais. Não repita os erros dos seus ancestrais. Anota isso aí, olha. Aprenda com os erros dos seus ancestrais. Nós não podemos ver os nossos antepassados errando e a gente cometer os mesmos erros. Nós precisamos aprender com os erros dos nossos antepassados. E aí está o texto, eu quero que vocês leiam comigo em Gênesis, no capítulo 13, de 8 a 13. Vamos ler junto? Olha. Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda eu irei para a direita, se você for para a direita eu irei para a esquerda. Vejam que de uma maneira bem pacificadora, Abraão propõe que se resolvam o problema. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Muito bem. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu
acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E aí a gente já sabe da história, a gente lembra o que aconteceu quando Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló, foi no desenrolar de tudo isso, porque Ló, ao habitar ali, Ló criou uma atração por Sodoma, Ló entrou em Sodoma, né, e eventualmente Jesus vem e disse, lembrem-se da mulher de Ló. Jesus chama claramente, diz, lembrem-se da mulher de Ló, e diz, quem tentar conservar a sua vida perderá, quem perder a vida, né? Quem der a sua vida, quem perder a sua vida preservará. O que isso quer dizer? Primeiro, vamos lá, teve uma briga entre família. Deixa eu ir direto ao ponto aqui com você. Teve uma briga entre família. Abraão manda Ló escolher. Ló escolhe o mais fácil. Ló escolhe o que traz retorno mais rápido, o que aos seus olhos parece mais próspero. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, a sabedoria exige que decisões que envolvam a família não deve ser tomado pensando apenas no presente, apenas no que os olhos veem de melhor, sabe? Nós não podemos fazer isso. Ló olhou e ele tomou decisões pensando apenas no que estava diante dos seus olhos. Ló não preocupou. A verdade, ele foi na direção de cidades perversas, ele colocou a sua tenda voltada para as cidades, todo dia ele saía, ele olhava essas cidades perversas e a cidade foi atraindo. Tudo aquilo que você olha te atrai e é onde você vai parar. Tudo aquilo que você fica olhando, um dia você vai parar lá. Ló pensou estar dando o melhor para a sua família, mas ele estava expondo sua família ao maior núcleo de pecado do mundo. Não repita os mesmos erros dos seus antepassados. Sabe, você vai ver que há um momento que Ruth decide tomar a decisão não olhando o que é melhor apenas para ela, não olhando apenas o que está diante dos olhos. Ou seja, temos que olhar de forma diferente e temos que aprender com os erros dos nossos antepassados. Temos que entender que Deus nos chamou para escrever uma nova história. Sim, muitas vezes nós queremos honrar os nossos antepassados, mas a maneira de honrar é guardando o que de bom recebemos deles, mas não podemos deixar. Eu vejo gerações cometendo o mesmo erro de outras gerações. Não faça isso, sabe? Não repita os mesmos erros, decida olhar para frente, decida ser melhor, né? A Ruth talvez pensou, meu bisavô, né? Tataravô tomou decisões erradas, minhas tias avós foram pervertidas, eu nasci em Moabe, mas sabe o que? Eu não vou olhar para trás, eu não vou seguir repetindo os erros dos meus antepassados, eu vou olhar para frente, eu vou tomar decisões corretas. Sabe por quê? Ruth não se prendeu no passado, e por não se prender no passado, ela experimentou uma revolução, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Liberte-se do passado, comece seguindo esse conselho, não repita os erros dos seus antepassados. Analisando a história de Ruth, eu quero debater com você o segundo conselho que talvez ela nos daria, que é esse: escolha o caminho da honra. Escolha o caminho da honra. Se olharmos as Escrituras, em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 e 2, diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras. Deixa eu ler aqui que está mais fácil. Foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Veja o que aconteceu. Morreu Elimeleque, ok? Marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Eventualmente, morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha e os seus 2 filhos, e sem os seus 2 filhos, e sem o seu marido. E aqui deixa essa frase que eu já falei, eu vou deixar projetada aqui, você vai pensando nela, nós vamos repensar isso de novo. Veja o que aconteceu, né? Ruth, ela escolheu o caminho da honra, e é isso que eu quero te dizer aqui. Sabe o que houve? No momento que ela ficou viúva, a sua
sogra chegou para ela e disse assim, olha, filha, vem cá, reuniu as duas noras e disse, filhas, vem aqui, vocês não têm mais como ficar comigo, eu não tenho mais como cuidar de vocês, eu não tenho mais o que fazer por vocês, literalmente, meu filho já morreu, eu não tenho outros filhos para dar para vocês, então eu quero liberar vocês, eu sou uma velha, vocês não têm mais que ficar comigo. E ela chamou as duas filhas, que era Ruth e Orfa, né, era o nome das duas noras, e disse, vocês estão liberadas, seguem a vida de vocês. E inicialmente as duas disseram, não, mas ela insistiu. Então Orfa disse, muito obrigado, eu estou indo, então realmente não tenho por que ficar cuidando de você. Mas sabe o que acontece nesse momento? Ruth, ela tem o que os estudiosos das escrituras chamam da conversão de Ruth, porque ela vira para Noemi e disse, olha, para onde tu fores irei, lembra desse versículo lindo? Onde tu repousares, repousarei, né? O teu Deus será o meu Deus, teu destino o meu será. Ela chega dizendo assim, olha, onde você repousar, ali eu repousarei. Ela diz, eu não vou te abandonar, o teu Deus, o Deus de Israel será o meu Deus. Então Ruth vê que não consegue se livrar, Noemi vê que não consegue se livrar de Ruth, e aí então Ruth acompanha Noemi de volta à terra de Noemi, de volta para Belém. E aí elas chegam numa pobreza total, elas chegam em um momento, chega uma viúva, com duas viúvas, uma de mais idade, e Ruth toma a decisão de dizer assim, olha, fica em casa que eu vou sair para buscar comida para nós, eu vou sair para buscar o que eu posso para a gente comer. E eventualmente Ruth diz, Noemi diz, vai. E você vê aqui Ruth assumindo uma postura de honra. Uma postura de honra. A sabedoria exige que decisões que envolvem o futuro da sua família devem ser tomadas com pensamento na eternidade, com pensamentos que envolvam honra, com pensamentos que envolvam coisas nobres. Ruth decide cuidar da velhinha. Ruth decide cuidar da sogra Noemi, viúva, sem filhos, não tinha mais ninguém. E Ruth disse, eu não vou te deixar. Ela tomou uma decisão correta. E por ela tomar essa decisão correta, algo aconteceu muito lindo na vida dela. Veja bem, o terceiro conselho que Ruth nos daria, eu não tenho dúvida, seria esse conselho aqui, ó. Se você manter o seu coração correto, lembre-se que Deus é especialista em reescrever histórias. Uau! Se você não repete os erros dos seus antepassados, se você escolhe o caminho da honra, se você mantém o seu coração correto, aí você precisa lembrar, certamente Ruth te diria, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho experiência, eu vou te dizer algo, Deus é especialista em escrever histórias. E aí, sabe o que acontece? Se nós lermos as escrituras em Ruth no capítulo 2, diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha, deixa eu te explicar o que era. Naquela época não havia serviço social do governo. Havia na lei levítica o seguinte mandamento. Quando você for colher as espigas da sua plantação, não colha tudo. Deixa algumas espigas, deixa alguns frutos no pé, porque pessoas que não têm o que comer serão permitidas a entrar na sua terra, a entrar na sua plantação e tirar essas espigas que você deixou para trás, os frutos que você deixou para trás. Não colha tudo, deixa para aquelas pessoas que não têm o que comer também entrar na sua terra, né? E isso era pedido, posso entrar na sua terra? Posso colher as espigas que você deixou para trás? Sim, pode, elas ficaram para trás para isso, né? E aí a palavra nos diz que Ruth disse exatamente isso para a sua sogra. Ela disse, olha, vou recolher espigas no campo daquele que me permitia. Ela disse, vá, minha filha. E então ela começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Eles iam ceifando, iam deixando as espigas para trás. E aí aconteceu uma casualidade. Eu sublinhei aqui casualidade. Sabe por quê? Quando nós não repetimos os erros dos nossos antepassados, quando nós decidimos andar no caminho da honra, há tantas casualidades que acontecem na nossa vida, tantas coisas que vão acontecendo, e é justamente isso que aconteceu aqui, né? Como Deus opera quando a gente faz o que é certo. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, ou seja, Elimeleque tinha aí um primo distante aí,
ok? Que entrou e viu Ruth colhendo aquilo que as pessoas sem condição deveriam colher, havia sido permitido colher. E naquele momento, Deus começa a reescrever a história de Ruth. Eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Não importa o que está para trás, Deus sempre quer escrever uma história nova. Ruth estava em uma pobreza total, sem marido, sem recursos, cuidando da sua sogra, e o casual aconteceu. Sabe qual foi o casual? Boaz chegou, olhou para ela, e aí Boaz se afeiçoou da moça. Boaz era um homem íntegro. O que Boaz fez? Boaz começou a conceder favores a Ruth. Boaz chamou os seus trabalhadores, né, e disse, olha, deixa ela colher também da área onde a gente não colheu ainda, ou seja, onde estavam todas as espigas. Pode falar para ela que não precisa só colher da onde a gente colheu, pode colher também onde a gente não colheu. E aí, Ruth foi percebendo isso, Ruth conversou com Noemi, mas Ruth estava meio inocente. Noemi olhou para ela e falou assim, Ruth, acorda para a vida, minha filha. Olha o que Deus está fazendo, Deus está restaurando você. E aí Ruth foi, seguindo o conselho da sua sogra, tomou um bom banho, passou um bom perfume e chegou para Boaz e diz, ei Boaz, né? Ela então deixou-se saber para Boaz que estava disponível. E sabe o que aconteceu? Boaz procurou saber quem era, Boaz se deu conta que ainda havia um homem que poderia redimir a Ruth. Boaz foi, sentou com esse homem, negociou com esse homem, e esse homem disse, não, eu não quero redimir a Ruth. Boaz então redimiu Ruth, casou-se com Ruth. E se nós avançamos aqui um pouquinho, mas antes eu quero que você grave essa frase na sua cabeça bem forte. O propósito está diante de você, independente do que ficou para trás. Uau! Ruth, não importa o que ficou para trás, diante de você está a sua história, está o propósito de Deus. Talvez você está me ouvindo hoje, e você aí mesmo em Jersey, você hoje está pensando, puxa, tantas coisas ruins acontecendo na minha vida, tantas coisas que aconteceu que me impede de avançar, que me impede de andar. Deixa eu te dizer uma coisa, pare de olhar para as coisas que ficaram para trás, olhe para o que está diante de você. Deus tem uma história nova para fazer na sua vida. Escute, o Senhor quer fazer uma história nova em você. O Senhor quer fazer algo novo em você. E é exatamente isso aqui que aconteceu com Ruth. Ruth se deu conta que o propósito de Deus na vida dela estava diante dela e não atrás. Não importa o que ficou para trás. Ela talvez nasceu em Moab, era moabita. O seu tataravô, né, foi enganado pelas suas tias-avós, tataratias-avós, houve ali uma abominação. Os povos que nasceram daí, os moabitas, né, do qual Ruth era descendente, os amonitas eram perversos, mas mesmo assim Ruth disse, não importa, não importa, não importa, eu vou olhar para frente, Deus tem algo novo para mim, eu vou seguir o caminho da honra, eu não vou cometer os erros dos meus antepassados, eu vou andar de forma correta, honrando, seguindo o correto, vou fazer o Deus de Israel meu Deus. E aí, de repente, Deus começa a mudar a história dela. Se você pula comigo para Ruth, capítulo 4, versículo 16. Sabe o que houve? Deixa eu te dizer uma coisa. Ruth engravidou. Ruth teve um filho. Esse filho nasceu. E esse filho se tornou neto de Noemi. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebravam o seu nome. E disseram, Noemi tem um filho. Olha o carinho. O carinho... o relacionamento entre Ruth e Noemi era tanto que Ruth pega o seu próprio filho, põe no colo de Noemi e restaura a alegria de Noemi. E o povo da vizinhança diz, ela não tem um neto, ela tem um filho, veja o que Deus fez, sabe? Deus restaurou a história de Noemi, Deus restaurou a história de Ruth, porque Boaz a redimiu. Boaz era um homem com posses, com terra, né? Deus restaurou, trouxe riquezas a Noemi consecutivamente, né? Por causa de Ruth, Noemi também recebeu, mas olha que coisa linda, Deus deu um filho a Ruth. Esse filho se chamava Obed. Preste atenção, Obed foi o pai
de Jessé. Jessé foi o pai de Davi, o grande rei Davi. Opa! Agora o negócio ficou sério. Olha o que aconteceu. Deus não apenas redime Ruth, que no seu histórico é descendente de uma abominação, faz parte de um povo que é inimigo de Israel. Deus redime a história de Ruth, mas Deus não apenas redime o passado de Ruth, Deus também dá para ela um futuro. E olha que futuro lindo! O seu filho Obed gerou um filho chamado Jessé. E um dia o profeta chega na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei de Israel. E passa os 6 filhos mais velhos ali, os maiores, e não estava ali Davi. De repente vão chamar Davi. E esse Davi, então, que é bisneto de Ruth, se torna... Você lembra quem está na descendência de Davi? Se torna um ascendente de quem? De rei Jesus, do grande rei dos reis, do rei Jesus. Jesus é descendente de Jessé, é descendente de Davi, é descendente de Ruth. Ruth, que nasceu moabita com uma história horrível, entra para a Escritura como o que? Uma das ascendentes, né? Parte da linha de genealogia de Jesus. Olha que coisa linda! Ruth falaria: ei, aprenda com os erros dos seus antepassados. Ei, escolha o caminho da honra. Ei, lembre-se que Deus é especialista em reescrever nova história. Sabe que a história de Ruth começou tão ruim, tão feia, sabe? Casando com um povo que veio de outra terra, ficando viúva, perdendo tudo, indo cuidar de uma senhora sem ter nenhum recurso, e Deus restaura a vida dela e a insere na genealogia de Jesus. Que Deus maravilhoso, que não olha para o nosso passado, que não olha para o passado dos nossos antepassados, que reseta a nossa vida, que nos dá condição de começar de novo. Que Deus maravilhoso, que nos dá condição de escrever uma história nova, uma história linda, uma história que Ele mesmo veio e diz: não importa o que você passou, eu vou fazer tudo novo. Aliás, não é isso que nos diz as Escrituras? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha, deixa eu te dizer, talvez você que está me ouvindo, você tem estado longe do Senhor, você tem andado longe dos caminhos de Deus. Hoje é dia de você voltar, hoje é dia de você entregar o seu coração para Jesus. Ele quer mudar a sua história. Vai, põe a tua mão no coração e diga comigo: meu Pai, eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, eu entrego a Ele o meu coração, eu te entrego a minha vida, Senhor. Faz em mim uma transformação, me limpa do pecado, redime a minha vida, me faz nova criatura. Eu hoje me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou essa oração e você crê isso no seu coração, se com a tua boca você confessou e crê no seu coração, você será salvo. Isso é promessa das Escrituras. E hoje salvação chegou na sua vida. Bem-vindo ao reino de Deus. Amém, meu irmão? Deixa Deus trabalhar na sua vida, viva os melhores dias da sua vida. Está inaugurando uma nova etapa hoje. Mas talvez você que já está na igreja há muito tempo, que já está na igreja há um tempinho considerável, e você tem deixado o seu passado te frear. Você tem deixado coisas que aconteceram ditar o seu futuro. Talvez você já tomou decisões erradas e você não pensou na eternidade. Sabe, hoje eu quero te dizer, da mesma forma que Deus deu uma chance de Ruth começar tudo de novo, essa chance se estende a você até hoje. Se arrependa, busque ao Senhor, curve o seu coração diante dEle e diga: Deus, eu não vou repetir os erros dos meus antepassados. Deus, eu não vou repetir o histórico deles. Eu aprendi com isso, eu vou ser melhor. Diga: Deus, eu vou escrever um histórico de honra. Sabe, eu vou fazer o que é correto, e decida crer que Deus é um Deus que não apenas restaura a vida do João, restaura a vida da Maria, restaura a vida do Antônio, mas Ele restaura também a sua vida. E eu quero orar por você, igreja. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por restauração
Não importa como começaram, não importa o que os antepassados fizeram, não importa as maldições que vêm de outras gerações, o teu sangue nos faz novas criaturas, nos limpa de todo o mal. E eu oro, Senhor, para que sobre o teu povo agora, aí na ilha de Jersey, venha agora uma unção nova, uma unção, Senhor, para reescrever histórias, uma unção, Deus, para sair de uma forma digna de qualquer problema que se meteram por decisões erradas no passado. Hoje, meu Deus, eu te peço que o Senhor passe um traço e que comece uma história nova na vida dos seus filhos que necessitam essa experiência. Eu os abençoo para reconstruir história, eu os abençoo, Senhor, com restauração, eu os abençoo com graça nova e eu peço, Senhor, que o Senhor hoje surpreenda os teus filhos, que ainda nessa semana portas novas se abram, Senhor, e que como Ruth, eles possam viver os melhores dias da sua vida hoje. Eu abençoo a cada um dos teus filhos e abençoo essa igreja preciosa em Jersey, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Uau! Eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Eu fui abençoado. Foi um privilégio para mim estar com vocês. Beijo no coração. Amo vocês.